Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, por o seu grande amor e misericórdia. Estamos, neste momento, à mercê da vontade do Senhor Jesus para mais um vídeo para nosso canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre punição. Punição é a mesma coisa de consequência. Só que antes da punição, sempre há um aviso. Deus ordenou a Eva e Adão a não comer do fruto. Então, teve antes uma advertência. Como não cumpriram a advertência, receberam, portanto, a punição por desobedecer a ordem do Senhor Jesus. Se formos olhar neste momento para nossa nação e os acontecimentos, são de punição. Nós estamos sendo punidos por desobedecer a palavra do Senhor Jesus. Toda desobediência tem uma punição. Amém, irmãos? Então, é bom, tanto para mim como para você, não desobedecer a Deus, pois a desobediência causa grandes prejuízos em nossa vida, tanto ela financeira ou espiritual. De qualquer maneira, nós seremos atingidos devido à nossa desobediência. Como eu já falei, nós vamos falar sobre esse tema. Tá ok? Pedimos aos irmãos que nos acompanhem para podemos dizer assim, ficar mais íntegro, mais amplo o entendimento do vídeo. O que nós queremos dizer no vídeo ou estamos dizendo. Tudo bem, versículo de número 11. O Senhor faz uma pergunta sabendo da resposta, mas ele queria ouvir do próprio Adão e Eva, porque é o seguinte: o Senhor sabe quais são as tuas perguntas, sabe quais são as respostas, sabe o que você pensa, sabe o que você planeja e o que você faz. Você está entendendo? Quem disse para você que estava nu? Perguntou Deus. Duas perguntas. A próxima pergunta. Você comeu da fruta da árvore que eu ordenei que não comesse? Duas perguntas Jesus faz para eles. Deus faz para eles. Então, irmãos, ele colocou, se você continuar lendo, você vai ver que ele colocou a culpa em Eva e a Eva colocou a culpa na serpente. Daquele momento em diante, Deus deu uma punição para ele, no caso, consequência, disciplina e penalidade. Ele iria aprender a sobreviver do seu próprio suor. Porque enquanto ele estava lá no jardim, a alimentação era produzida por Deus sem ele trabalhar. Ele simplesmente olhava o jardim, porque o jardim era completo. Não tinha mais nada o que fazer, porque quem fez o jardim foi Deus.
E Deus, quando faz as coisas, ele faz por completo. Aí veja, bem, irmãos, já sabe, né, que punição nós podemos chamar de consequência, disciplina e penalidade. A punição, irmãos, é uma consequência de atos pecaminosos. Quer dizer, se não pecarmos, não teremos a punição ou a consequência. Adão e Eva escolheram o seu caminho. Não foi o caminho de Deus, eles escolheram o caminho deles. E eles estavam no caminho de Deus, tá? Estava na casa do Senhor Jesus. Tanto é que toda tardezinha Deus vinha e conversava com eles. Então, eles escolheram o caminho. E essas escolhas lhe trouxeram desastre na vida, porque foi a escolha do homem e não a escolha de Deus. Escolheu o seu caminho, no caso, a desobediência. E então Deus escolheu o seu, claro. Deus escolheu o seu. Sendo Deus um Deus santo, ele poderia reagir apenas de uma maneira, consciente com a sua natureza moral e perfeita. Ele não poderia permitir que o pecado ficasse impune, porque o pecado fere a soberania de Deus. Então ele diz assim, o pecado nunca vai ficar impune. Ele não poderia permitir que o pecado ficasse impune, ele tinha que puni-lo. Ele estava punindo, não era Adão e Eva. E se o pecado que Adão e Eva cometeram, ok? E como o pecado tinha entrado no coração do homem, automaticamente passou a ser o homem. Entendemos? Se as consequências do pecado de Adão e Eva, veja bem, parece extrema, lembre-se de que o pecado deles colocou em mancha a tendência que o mundo tem de desobedecer a Deus. É uma tendência vindo do berço de Adão. Quase toda a nação é tendenciosa a desobedecer a Deus. É por isso que o pecado hoje, aliás, é por isso que pecamos hoje. Cada ser humano já nasceu, com exceção de Jesus, herdou a natureza do pecado de Adão. Quer dizer, quando a pessoa nasce, ele já nasce em pecado. Mas não foi porque ele pecou, mas sim porque Adão pecou. A punição de Adão e Eva reflete quão seriamente Deus considera o pecado de qualquer tipo. Deus não considera. Você lendo em 2 Samuel, capítulo de número 20, versículo de número 8 e 10. Vamos ler todinho, para nós entendermos. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, a massa veio perante ele, e estava Joabe cingindo de sua roupa que vestiu, e sobre ele um cinto com a espada. Em seus lombos, na sua bainha, e adiantando-lhe, lhe caiu, e disse Joabe a Amasa: vem comigo bem, meu irmão, você vem de bem comigo? E Joabe com a mão direita pegou
da barba de Amassa para beijar. Amassa não se resgatou, certo, da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este feriu com ela a quinta costela, que derramou por terra as estranhas. E não feriu a segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicrim. Mas olha aí, ó. Punição é inevitável. Você não tem como evitar a punição. Você tem como evitar o ato. Viu? Agora, a punição não existe saída para ela. Aí diz assim, irmãos, o ato assassino de Joabe aparentemente ficou impune. Aparentemente. Exatamente como havia acontecido quando ele matou Abner. No final, no entanto, a justiça o alcançou. Olha, irmãos, pode parecer que o pecado e a traição frequentemente fique impune. Pode parecer, tá? Pode parecer que fique impune. Mas a justiça de Deus não se limita a esta vida. Irmãos, não só esta vida. Mesmo que Joabe tivesse morrido de velhice, teria de enfrentar o dia do juiz. Não tem para onde fugir. Encerrando, irmãos. Salmo 38:1 diz assim: ó Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no seu furor. Você já sabe, né? Quando Deus repreende na ira dele, a punição refine o nosso caráter, irmãos. Se você não tiver consequência dos seus pecados, penalidade dos seus pecados, o seu caráter não é refinado, não é limpo, não é puro. Davi via a sua angústia como um juiz de Deus pelos seus pecados. Embora Deus nem sempre envie doenças físicas para nos punir pelo pecado. Este versículo e outros nas Escrituras, como o de Atos 12, 21 e 23, e 1 Coríntios 11, 30 e 32, indica que ele o faz em certas circunstâncias. O nosso pecado pode ter efeitos colaterais físicos ou mentais, um dos dois, que podem causar grande sofrimento. Às vezes, Deus tem que punir seus filhos para trazer de volta para si mesmo. O filho pródigo foi punido para trazer ele de volta para a casa do pai. Você está entendendo, irmãos? Quando nós arrependemos de nossos pecados, Deus promete nos perdoar, Ele nos livra das consequências eternas do pecado, embora não prometa impedir todas as circunstâncias terrenas do pecado. Irmãos, está bem aqui, irmãos. Ele livra, mas ele não promete impedir as consequências terrenas do pecado. Você fez, você vai ter que pagar. Primeiro, você não foi obrigado a fazer. Agora, você é obrigado a cumprir. Rapaz, eu fiz porque fui obrigado. Pois agora você vai arcar com as consequências. Por isso eu sempre digo, irmãos, não faça nada
que venha prejudicar o seu próximo, porque você será muito mais prejudicado do que eu mesmo. Que o Senhor Jesus possa abençoar você, toda a sua família, toda a nossa nação, e que nós possamos andar, irmãos, mas é andar de joelho mesmo, é conversar com Deus, tá? Porque o inimigo está feroz, está mostrando as suas unhas, mas porta que Deus abre, o diabo não fecha. Solicito aos meus amigos que, por gentileza, se inscreva no meu canal e ative o sino de notificação, dê o seu like ou dislike e faça compartilhamento entre os vossos amigos. Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém, Jesus, e amém.